Bom, meus amigos, minhas amigas, uma excelente noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver e nos inspirar nessa noite, a fim de que nós cumpramos com os objetivos do alto para essa reunião. Agradecer ao Munir, ao Frank, que está aí conosco, que segue nos auxiliando nos bastidores e na transmissão, e a todos os amigos que se encontram aqui já ao vivo conosco e que estarão no futuro. Sintamos-nos todos unidos pelo mesmo propósito de aprendizado e de reflexão espírita. Comentava nos bastidores com os amigos que é a primeira vez que faço um trabalho para Dourados e sinto muito feliz poder conhecer mais amigos, mais colaboradores espíritas que também trabalham pelo propósito de divulgação cada dia, para que a gente possa levar a mais e mais pessoas essa doutrina que tanto nos consola e nos esclarece. Hoje, portanto, separamos um tema, na verdade, é uma mensagem de Emmanuel, creio que muitos devam conhecer, está no livro Pão Nosso, é o capítulo 122, e é uma mensagem muito bonita e muito profunda, porque pede de nós uma certa reflexão acerca do mal, do que é o mal. E, e se avançarmos na compreensão do que seja esse mal, ou isso que a gente chama de mal, é possível que a gente consiga construir relações melhores uns com os outros, porque teremos entendido pontos importantes acerca das nossas características de eternidade. Emmanuel, nessa mensagem, vai ressaltar algo muito bonito do ser humano, do espírito imortal, e que nem sempre é observado por nós, dado a nossa fixação naquilo que é transitório. Por mais que pareça estranho o que eu estou dizendo agora, quando nós lemos a mensagem vai fazer sentido. Antes, porém, da leitura e da reflexão em torno da mensagem propriamente dita, nós gostaríamos de fazer algumas considerações acerca disso que chamamos mal. O que é o mal? Essa é uma pergunta extremamente filosófica. É uma pergunta intrigante. Porque, e Kardec vai refletir sobre isso, tanto no Livro dos Espíritos, né, quando vai perguntar ali sobre o que se deve entender por bem, por mal, e aí os Espíritos vão dizer que bem é tudo que está de acordo com a lei divina, e o mal tudo que lhe é contrário. E esse entendimento vai ser aprofundado lá no livro A Gênese, né? Kardec vai refletir um pouquinho sobre o bem e o mal no livro A Gênese, e há alguns conceitos de mal que a gente poderia estabelecer. Alguns, e Kardec vai refletir sobre isso também, né? Perdão. A gente pode pensar no mal como o mal natural. É o mal que está na natureza. Como assim? O que é esse mal natural? O mal natural é cadeia alimentar. Você vê o leão indo atrás da hiena, ele mata a hiena e come a hiena. Dá uma dó da hiena, não dá? A gente fica com pena da hiena. A gente fica com pena da presa. Por quê? Porque isso é um mal. Ela morreu. Ela foi morta, né? Ela foi assassinada. E a gente fica com dó e de fato, há um mal ali. A questão do mal natural é que, por hora, não tem muito como a gente se livrar dele. Porque você queria o quê? Que o leão não se alimentasse? Aí nós iríamos ficar com dó do leão. Se o leão morre de fome porque ele não vai matar o animal para comer, aí ele é que morre de fome, aí a gente fica com dó do leão. Então existe um mal chamado mal natural que, por hora, nós não temos como abrir mão dele.
Esse é um mal que é o mal que os espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos, quando eles vão dizer, tem uma resposta que eles dizem assim: embora necessário, o mal é sempre o mal. Mas como assim necessário? Eu achei que o mal sempre fosse ruim. Mas como é que o mal pode ser necessário? É porque existe esse mal natural. E se você ler a resposta, você vai ver que é desse mal que eles estão falando. Eles vão dizendo que esse mal desaparece, né, com o tempo. Esse mal desaparece com o tempo. E, de fato, no mundo celeste, nem o mal natural existe. Não existe isso. Por ora, nas nossas condições de vida, pela nossa organização física, da maneira como ela é, o mal natural ainda é, sim, necessário. Mas, a par desse, é difícil a gente pensar um outro exemplo de mal que seria necessário, né? Por isso que os espíritos estão dizendo da, do mal natural, né? Ao lado desse mal natural, existe uma conceituação, né? Um tipo de mal que não é necessário. E esses estão intimamente ligados ao mal que a gente faz, que a gente faz. Mas ainda aqui precisaria de um pouco mais de reflexão, porque quando a gente pensa, por exemplo, no mal que acontece conosco, numa situação ruim que acontece com a gente, e a gente costuma chamar isso de mal. Mas será que é um mal mesmo? Será que é um mal mesmo? Se nós tomarmos por conceito mal como aquilo que é contrário à lei divina, será que algo pode acontecer? Será que algo pode acontecer na criação que seja contrário à lei divina? Será que o mal que os espíritos estão conceituando no Livro dos Espíritos é uma ação? E talvez a gente possa pensar que sim, porque algumas ações, elas nos ferem. Algumas ações trazem prejuízo para nós. Algumas ações fazem com que nós percamos oportunidades, percamos prazeres. E existem situações muito complexas e que, de fato, ferem o psiquismo da vítima, né? E para ela, para a vítima e para aqueles que a amam, aquela situação, aquela ação foi um mal. Mas ainda assim precisaríamos pensar com os olhos do espírito e raciocinar quanto à questão da justiça divina, para perceber que o mal que acontece conosco pode não ser o mal que nós pensamos que é. Pode ser que não seja o mal que nós pensamos que é. E aqui nós poderíamos citar vários exemplos, né? Eu penso muito na história do Quincas, porque ela é muito conhecida, né? Aquela que o Haroldo conta. É uma história muito conhecida, que o Quincas montou um escritório de contabilidade e, quando o escritório estava pronto, equipamentos caros, computador e tudo mais, entraram no escritório e acabaram com tudo. O que não deu para roubar, eles destruíram. E quando o Quincas chegou no escritório, estava tudo, tudo bagunçado, tudo quebrado, um punhado de coisa roubada, e ele ficou muito ferido. Quem não ficaria? Quem não ficaria? E aí ele, à noite, tinha reunião no Chico, ele foi e comentou com o Chico, e, segundo ele, né, na esperança de que o Chico falasse assim: pessoal, vamos fazer uma vaquinha aqui para reconstruir o escritório do Quincas. E aí o Chico, naquela bondade, naquela amorosidade que lhe era característica, olhou para o Quincas, falou assim: meu filho, vem cá. Chamou todo mundo que estava presente na reunião, falou: pessoal, olha, o Quincas está contando aqui que ele acabou de devolver o que não era dele. E aí, naquela situação que muitos apontariam um mal,
o Chico enxergou um resgate. E, e é doloroso você ser assaltado. Mas e se alguém chega para você e diz assim, então, mas esse assalto que você sofreu, você corrigiu um problema que você tinha criado há alguns séculos atrás. Aí você fala assim, nossa, ainda bem que aconteceu então. Kardec vai dizer algo no Evangelho segundo o Espiritismo que é muito precioso. É muito precioso. E ele diz assim: nós não podemos avaliar uma situação senão pelas consequências daquela situação, senão pelos desdobramentos que aquela situação, que aquela ação tenha. Então, muito do que a gente chama de mal, como sendo ações, situações, na verdade, para o espírito, é um bem ou uma possibilidade de bem. Porque pode não virar um bem de fato, porque o espírito pode não aproveitar. Mas é uma situação que abre possibilidade de bem. Como Samuel Felipe, é uma mensagem que também sempre me recorro a ela. Samuel Felipe, no livro Céu e Inferno, quando ele vai dizer que não só ele perdoava as pessoas que lhe fizeram mal, como ele também agradecia. Porque em tentando fazer mal a ele, as pessoas não suspeitavam que estavam dando a ele a oportunidade da prática da caridade mais difícil de todas, que é o amor aos inimigos. Samuel Felipe aproveitou a oportunidade, volta dando mensagem e classificado por Kardec como um espírito feliz. Como um espírito feliz. E aí a gente começa a perceber que a situação que acontece com a gente, ela por si só não é um mal. Porque para eu pensar que ela é o mal, eu preciso pensar que Deus permitiu que o mal acontecesse. E aí é possível que a gente encontre uma incoerência na ideia de soberana justiça e bondade. Não é que tudo que acontece é da vontade de Deus, mas tudo que acontece, se não é da vontade dele, é da permissão dele. Porque foi Jesus quem disse que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, sem que ele saiba. Ora, uma situação que fosse 100% má não aconteceria. Não aconteceria. E é por isso que nós vamos ler Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, falarem para a gente agradecer o mal que acontece com a gente. Porque aquilo que acontece com a gente foi permitido. E se a gente não abrir mão da premissa da soberana justiça e da soberana bondade, eu nunca vou abrir mão dessa premissa. Então, a minha reflexão não é se o que aconteceu comigo é bom ou mal. A pergunta não é se é bom ou se é mal. A pergunta é qual é a lição que está ali. E talvez eu não vou conseguir responder isso agora, vou precisar esperar mais um pouco. O fato é que eu não posso admitir que a situação seja má. De modo que esse mal que a gente chama de mal que acontece comigo, me aconteceu um mal, isso precisaria ser repensado. Claro que isso é uma reflexão interior. Não estou falando para a gente chegar desprezando o sofrimento de todo mundo, falando que não é um mal, que é um bem, que a pessoa precisa estar agradecendo. Isso é uma reflexão interior. Sou eu comigo mesmo, observando as coisas que acontecem comigo, para que eu encontre elementos que me fortaleçam, ao invés de elementos que alimentem a minha revolta. Então, isso é uma reflexão interior, mas é preciso pensar nisso.
A doutrina espírita já nos deu e nos dá constantemente ferramentas para que nós entendamos que a situação que acontece comigo não é a que eu busco. A situação que acontece comigo, sem que eu tenha feito nada, entre aspas, para merecê-la, ela não é um mal propriamente dito, pelo menos não na nossa conceituação. Bom, e aí então o que resta? Se nós tiramos o mal natural, nós tiramos esse mal circunstancial, o que sobra? Emmanuel tem uma mensagem que ele diz assim: espiritualmente falando, só conhecemos um gênero de mal, o mal que ainda reside em nós. E é esse o conceito que a gente precisa entender aqui para a gente ir para a mensagem de Emmanuel. É esse mal que ainda existe em nós. Esse é o grande, o, o grande ponto. Porque o que pode ser contrário à lei divina? Senão o meu ódio, a minha mágoa, o meu desejo de vingança. O que pode ser contrário à lei divina, porque é o conceito de mal que os espíritos dão, senão o meu egoísmo. Isso é contrário à lei divina. A situação propriamente dita, Deus dá um jeito. Deus organiza. Mas o meu mundo interior, aí eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade até de ferir a lei. Porque é assim que a gente fere a lei. Vamos dizer assim, as pessoas que assaltaram o escritório do Quincas feriram a lei não pela ação propriamente dita, ou não pela ação isoladamente considerada. Porque a ação isoladamente considerada foi para o Quincas um resgate. Aí alguém poderia pensar assim, então eu fiz um bem. Mais ou menos. Não é uma concepção muito justa. Foi dada ao Quincas a oportunidade de resgate. Mas quem roubou para roubar feriu a lei dentro dele. Aí ele criou um débito. Que aquilo que eu faço com as pessoas, por mais que para elas seja uma oportunidade de reajuste, isso não quer dizer que eu fiz um bem. Isso quer dizer que Deus é a inteligência suprema e ele organizou tudo. Mas dentro de mim, eu feri a lei. Para eu fazer o que eu fiz. Eu feri a lei. Aí é o mal. Porque aí nós temos o contrário, a lei divina. A lei manda eu amar. Por que eu estou odiando? Aí eu estou ferindo a lei. A lei manda eu ser caridoso e eu estou sendo egoísta. Aí eu estou ferindo a lei. Aí existe o mal. Por isso que Emmanuel, a frase de Emmanuel é sábia. Espiritualmente falando, o que é espiritualmente? Porque materialmente falando tem o mal natural. Né? Materialmente falando tem o mal natural. Mas espiritualmente falando, ou seja, no que tange às criaturas, só existe um gênero de mal. Ou pelo menos, ele diz, né, com humildade, né? Só conhecemos um gênero de mal. Ele não diz que só existe um gênero de mal. Só conhecemos um gênero de mal. Aquele que ainda reside em nós. Mas aí tem uma questão que é, o que é esse mal dentro de mim? O que é esse mal dentro de mim? E aí é claro que a gente pode pensar esse mal como sendo as minhas imperfeições. O mal é a minha imperfeição. Então, eu sou mal porque eu tenho egoísmo, porque eu tenho orgulho, porque eu sou ainda uma pessoa que não tem muita fé. E aí eu posso pensar que o mal é a imperfeição. Só que a imperfeição
por si só também não é um mal. Também não é um mal. E por que não é? Porque a imperfeição é uma característica passageira, inerente à minha condição do momento. Então, pensemos assim, uma criança, um bebê que ainda não sabe andar, isso é uma imperfeição. Com o tempo ele vai começar a andar. Se, ele, né, se o corpo permitir, ele vai começar a andar. Mas ele é mal por causa disso? Não. É uma característica daquele momento e é muito natural que ele tenha essa característica. Ninguém nasce andando. Ah, ele não sabe falar ainda. Se ele tiver as condições para falar e ainda não fala, isso não é mal. Porque isso é da condição do espírito nesse momento. Mas onde é que está o mal, então? O mal não está pela minha imperfeição. O mal está quando eu me comprazo nas minhas imperfeições. Porque se eu pensar que a imperfeição por si só é um mal, então eu ainda não estou apto para o serviço da caridade. Eu teria que me livrar da imperfeição primeiro, mas não é assim que acontece. Jesus não aguarda a perfeição para que a gente comece a trabalhar. Nós trabalharemos ainda imperfeitos, mesmo com todas as nossas imperfeições. Qual que é o requisito para trabalhar com Jesus? Nós vamos precisar parar de nos comprazer na imperfeição. Isso Jesus vai pedir de nós. Esse regozijo que a gente tem na imperfeição, Jesus vai pedir para a gente mudar. E vai ser desafiador. Vai ser desafiador. Mas é o que ele vai pedir. Por quê? O que nos atrapalha nos serviços do bem não é a imperfeição. O que nos atrapalha no serviço do bem é o nosso regozijo na imperfeição. Por isso que aquela mensagem do Humberto Campos, que muita gente comenta, do Bezerra de Menezes, ele está lá falando num grupo mediúnico, dando a comunicação, aí um dos integrantes do grupo para e pergunta e fala para ele assim: Bezerra, eu não aguento mais o movimento espírita. É um povo hipócrita. Todo mundo é vaidoso, orgulhoso e se acha espírita. Eu estou falando até de mim, a pessoa fala, eu estou falando até de mim, eu também sou vaidoso, sou orgulhoso, sou avarento. Por acaso, posso me dizer espírita cristão, mesmo com tudo isso? Aí o Bezerra, muito bem-humorado, diz que sim, porque ele também tinha todas essas imperfeições que a pessoa falou. Ele falou assim: eu também tenho todas essas imperfeições e sou espírita cristão. Só que tem uma diferença. Antes de ser espírita cristão, eu corria na direção dessas imperfeições, ele se comprazia nas imperfeições, e depois que eu virei espírita cristão, eu fujo delas. Essa é a diferença. Então, qual é o mal que existe em mim? O regozijo nas imperfeições. O mal que existe em mim é o prazer que eu tenho na imperfeição. Com essa concepção de mal, com essa concepção de mal, a gente pode ir para a mensagem do Emmanuel. Que aí o primeiro parágrafo já vai ter um sentido diferente. Porque aí agora a questão do bem e do mal não é do espírito propriamente dito, mas da maneira como aquele espírito lida com as imperfeições que carrega. Bem ou mal não é uma questão de perfeição e imperfeição. Bem ou mal é uma questão de direção. É uma questão de direção. Para onde que eu estou indo? Para onde que eu estou indo? Porque o mal está indo para a imperfeição. Ele está mirando na imperfeição, que é o que Bezerra falou. Ele está correndo na direção da imperfeição. Então ele achava bom ser egoísta, achava bom ser orgulhoso, achava bom. Mas depois que virou espírita cristão,
aí ele corre disso. Essa é, essa é uma concepção que Emmanuel vai trazer nessa mensagem e é muito justa, porque Emmanuel sabiamente pega um versículo, o versículo 11 da terceira carta de João. É um capítulo só, né? Então não tem capítulo, é só versículo. Aí olha o que o João diz: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Aí o que você espera? O que a gente esperaria? Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não é de Deus. Quem faz o mal não é de Deus. Mas não é isso que João fala. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Por quê? Porque ele está virado para si mesmo. Ó, a Neide está mandando uma mensagem aí, vamos ficar firme aí, dona Neide. Vamos fazer uma prece, respirar um pouco, tomar uma água aí, que vai dar tudo certo, viu? Depois, se você quiser mandar alguma coisa para a gente conversar no finalzinho, tem um momento aí para a gente interagir com as mensagens e tudo, mas dá uma respirada funda aí que vai dar tudo certo, tá? Que Jesus possa te abençoar e te envolver. Então, Emmanuel seleciona esse versículo. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Por quê? Porque a pessoa está virada para ela mesma. Então, é uma questão de direção. Para onde eu estou indo? Em qual direção eu estou seguindo? Aí, olha o que Emmanuel vai escrever no primeiro parágrafo. Ele diz assim: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separam bons e maus. Por quê? Porque mal não é uma essência que eu carrego. O mal é uma conduta que eu adoto, mas ela é transitória. A minha essência é divina. De modo que, se eu digo tal pessoa é má, não, ela está tendo ações, ela está tendo sentimentos maus, mas ela não é má. Então, Emmanuel diz: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Olha como que é sutil, mas é diferente. Não é uma questão de bom ou de mal. É questão de tem espírito que já está voltado para Deus e tem espírito que está voltado para si mesmo. Tem espírito que já está caminhando na direção do Pai e tem espírito que está preso dentro de si mesmo. Se chama egoísmo e orgulho. Porque essa é a grande diferença. Não tem nada a ver com perfeição e imperfeição. O bom é perfeito, o mal é imperfeito. Não é isso. Claro que o espírito vai se aperfeiçoando, ele vai se aprimorando, se lapidando, se aformoseando. Isso é verdade. E quanto mais caminha, mais tem condição de fazer o bem, de promover o bem dentro de si mesmo e fora. Mas a minha condição atual, ela não me impede de fazer o bem. Não é porque eu sou imperfeito que eu estou impedido de fazer o bem. Por isso que a gente não pode separar a sociedade entre bons e maus, porque todo mundo pode fazer o bem nas suas devidas condições, nas suas proporções, né? Aí o Emmanuel continua dizendo assim: claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos
no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações da inteligência humana. A gente vai começando a compreender melhor o que é mal, o que não é. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa, aí é que é o ponto, né? Isso não significa que a gente tem que ficar parado e simplesmente aceitar a nossa condição momentânea. Veja, o que o Emmanuel está dizendo aqui, ó, isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Ou seja, não é porque eu entendo que o mal é uma postura interior que eu não vou impedir ou tentar impedir ações ruins. Ou que eu não vá tentar combater as imperfeições que eu trago dentro de mim. Não, eu vou continuar no meu trabalho de aperfeiçoamento, eu vou continuar tentando evitar que as pessoas façam ou prejudiquem as outras, mas com uma compreensão mais justa. Compreensão mais justa. Aí, esse parágrafo do Emmanuel agora, ele é profundo e tem a ver com uma série de questões aqui da maneira como a gente lida com o mal. Né? Então, isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Ou seja, a gente não simplesmente arranca, nós arrancamos o espinheiro e os detritos do solo para semear de novo. A gente não só tira, a gente substitui. Isso é importante. Tem a ver até com a parábola do joio e do trigo. A gente não vai arrancar as coisas simplesmente. A gente vai separar no momento certo, né? Aí, Emmanuel finaliza. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Me lembro de um amigo querido, Jailton, lá do Espnet. Ele diz assim: por causa do mal com L, a gente quer aniquilar o mal com U. Por causa do mal com L, porque mal com L é contrário de bem, né? O mal com L, a gente quer aniquilar o mal com U, que é o contrário de bom, né? Vamos dizer assim. Ou seja, por causa do mal, a gente quer aniquilar o malfeitor. Mas essa não é a conduta do Cristo. Essa não é a maneira como Jesus lida. E é interessantíssimo para que a gente aprenda a lidar conosco mesmos. Né? Então, muita gente acredita que o homem caído, ou seja, que o malfeitor, é alguém que deva ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Ou seja, o mal é temporário. Eu não posso aniquilar quem traz o mal em si com a ideia de acabar com o mal, porque se o meu pensamento é esse, quer dizer que o mal ainda está em mim também, né? Então, a proposta para lidar com o mal não é de aniquilar o malfeitor, é de cuidar dele. É de cuidar dele. Como Emmanuel, em outra mensagem, lá no Religião dos Espíritos, vai dizer: cuida do malfeitor com a prudência do médico, que luta contra a doença e salva o doente. Né? E aí, é o que nós comentávamos no início sobre as características de eternidade, é porque o mal é transitório. O mal é transitório. O ser imortal, ou seja, que traz em si essa característica de imortalidade, ele necessariamente se tornará alguém sem esse mal, sem essas amarras do mal, né?
E aí Emmanuel diz: lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, com L, não com U. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Isso significa que precisaremos separar. Por isso que a mensagem chama pecado e pecador. É preciso separar o pecado do pecador. Porque o pecado não caracteriza o pecador. O pecado apenas mostra o que aquela pessoa está carregando dentro dela. Mas isso é momentâneo. Isso é momentâneo. Isso não faz parte da essência. Isso faz parte de um momento que mais à frente será aprimorado, reavaliado, enfim. Por isso que lá no livro Vozes do Grande Além, capítulo 24 ou 26, sempre me confundo, nós vamos ler a prece de Cerinto. Cerinto que havia sido um obsessor, inclusive um obsessor do próprio grupo mediúnico que o Chico trabalhava, um espírito que dizia que ia destruir o grupo. Tempos depois ele retorna fazendo essa prece, a prece que o Arnaldo registrou como prece de Cerinto. E nessa prece, ele diz assim: Senhor, hoje eu não te peço pelos que choram, te peço pelos que causam as lágrimas. Porque quem está causando as lágrimas é digno de prece, de compaixão. Porque ele não sabe o mal que está carregando dentro de si mesmo. E que a vida, que a justiça divina, da sua maneira, sua bondade, convidará a a um reajuste. A um reajuste. Então, é preciso separar esses conceitos. A gente vai lutar contra o mal com L, mas a gente vai salvar o mal com U. O malfeitor será salvo. Por isso que, nessa hora, sempre me recordo da fala de um espírito, uma certa vez, na reunião mediúnica, ele diz assim: o mal não vai ser vencido pelo bem. O mal vai ser transformado pelo bem. Porque é tudo uma questão de direção. E que, portanto, ao lidarmos também conosco, na nossa condição de pecadores, é preciso saber diferenciar. É preciso saber diferenciar. Porque as minhas ações nem sempre falarão da minha essência. Muito, mas muito mais do meu momento. E que se eu ajustar a direção, ainda que eu caia várias vezes naquela imperfeição, se eu ajusto a direção para me afastar dela, eu vou sim cair. Vou sim falhar, porque ainda não sou perfeito. Mas eu vou evitar aquelas situações que eu já sou capaz de evitar. Cairei onde for quase que inevitável, mas nas que eu já consigo superar, eu vou conseguir. Então, eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos fortaleça sempre nessa busca de aprimoramento interior. Caro amigo Gustavo, que delícia de reflexão que você nos trouxe. Muita tranquilidade, muita propriedade, né? Com as citações num, num escaneamento lógico, né? E nos leva a muitas reflexões. Temos muitas perguntas, muitos questionamentos a fazer. Desde já agradecidos estamos, Gustavo, por essa primeira participação sua. E daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo momento. Dá para tomar uma água e descansar, que eu vou chamar o Frank, para o Frank colocar a nossa vibração espiritual. Obrigado. Para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
Obrigado, Frank, pelo momento de vibração. Mais uma vez, obrigado, Gustavo. Hoje o nosso chat está muito colorido. Hoje, para os que estão nos assistindo, ficamos sabendo que a mãe do nosso querido Gustavo está nos prestigiando, a Adriana Nevreden, né? Ana Cláudia Ribeiro Neves também. Adriana Nevreden, pelo jeito, ela fala Nora, então, parente também. Ana Cláudia é minha companheira. Exatamente. Obrigado por estar nos acompanhando aqui com o querido Gustavo. A Suzana Galdino, obrigado. A Raquel também está dando boa noite para o Gustavo, para a Aninha, que maravilha. Elisa Braga, nossa querida amiga lá do canal Renovando Consciências, e ela achou que não tinha fuso horário daqui para lá, né, que nós somos uma hora a menos. A Rádio Portal da Luz, através do nosso querido Luiz Domingues, está agradecendo a noite iluminada com você, com o Frank, internautas. Antônia de Fátima Zaramelo, nossa querida Toninha lá de Fátima do Sul. Alguém aqui de um canal Na Era do Espírito está conosco. A Carolina Fernandes, lá de Alegrete, Rio Grande do Sul. A Carmelina Potenza. A Marinalva Almeida de Souza, obrigado. A Ironilde Giraldelli, a nossa querida Nide, lá de Fátima do Sul, obrigado, Nide. O Lar de José conosco, a Brígida Borges, nossa, muita gente. Inês Soares, de Curitiba, a Renata Elisandra Rodrigues, nossa querida amiga de Campo Grande, obrigado. E aqui vou pedir para o Frank colocar na tela essa citação da Elisa, para o Gustavo tecer considerações a respeito. Ela diz assim: Gustavo, uma parente vendeu seu AP, seu apartamento, e aplicou em bitcoins, e perdeu tudo. A mãe dela disse que parte do dinheiro usado na compra do apartamento era ilegal. E ela disse que contou a história do Quincas. Você pode nos ilustrar melhor essa passagem? É muito, muito bacana a história da Elisa, que ela traz para nós, é muito relacionada, de fato, né, com a história do Quincas. E, assim, é claro que nem todo mundo que faz o uso de dinheiro ilegal sofre já nessa encarnação, né? É claro que muita gente faz coisas muito piores, né, e não sofre nessa encarnação. Mas virá um tempo em que o próprio espírito pedirá, né? Pedirá situações para que ele se reajuste. Então, a gente não pode afirmar nada, né? Quem somos nós para afirmar alguma coisa? Mas que é interessante, né? Que um dinheiro que não veio aí por meios lícitos, que ele tenha sido perdido dessa maneira. Então, vamos dizer assim, é uma oportunidade, né? De, se em algum momento não houve uma boa ação, agora tem a oportunidade de resignação, de compreensão e de aceitação, né? Acerca daquilo que aconteceu. Então, é muito interessante perceber como que isso acontece com a gente, né? É claro que numa situação como a Elisa está colocando, a gente poderia dizer, nossa, perdeu tudo porque aplicou um dinheiro que foi obtido de maneira ilegal. A gente poderia tentar fazer essa relação. Mas, mesmo quando a gente não consegue fazer essa relação, ela existe, né? Sempre há uma causa para para os efeitos que se dão na nossa vida, né? Então, é muito interessante a gente raciocinar dessa maneira. E agradeço a Elisa pela contribuição. Agradecemos a nossa querida Elisa, que é uma trabalhadora emérita lá do canal Renovando Consciências, lá do Sergipe. Muito obrigado, Elisa. Mas Elisa é de São Paulo. Ô, Gustavo, interessante isso aí, porque realmente você falou, nem todo o dinheiro mal aplicado, ou mal utilizado, ou ilícito, no caso, evidentemente que a pessoa não vai responder nessa encarnação, porque a gente vê no mundo da política, né? Quanta gente falando assim, puxa, fulano fez isso, fez aquilo, tal, e não tem nenhuma sanção, mas não tem a sanção na nossa lei dos homens, né? Mas terá em algum momento da existência, né, Gustavo? Pela lei de causa e efeito. Aí que a Ana Maria Santos da Silva, tá lá da TV Nova Luz, está nos desejando uma boa noite, lá de Fortaleza, obrigado, hein? Raquel, a Neide, está mandando um abraço para você.
e ela está pedindo ajuda. Nós vamos pedir na oração final, né, por ela, pela Marinete Cardoso, pelo Gustavo Barros, Ana Cláudia está se oferecendo também. E aí nós vamos ver, Tony Bleston, obrigado. O Luiz da Rádio está mandando um abraço para você, Gustavo, e agradecendo pela disponibilidade de estar conosco nessa live. Luiz, muito atencioso também, nos retransmitindo. O Francisco Jorge, lá de São Paulo, sempre conosco. Ana Cláudia também, dizendo da alegria de estar conosco, nós que agradecemos. A Neide Adri, Bahia, né? Está dizendo aqui, Caminho da Luz. Marinalva Almeida de Souza. E a Ana Maria, ela faz uma reflexão aqui também, talvez ajude no nosso bate-papo aqui. A Maria Santos da Silva diz assim: Gustavo, dá para entender aquela passagem do Evangelho. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que for a causa do escândalo. Qual a relação que podemos fazer com o tema da noite? Perfeito, é uma excelente referência, porque o escândalo é a situação. A pessoa que promoveu o escândalo, ela é que está se comprometendo com a lei, né? Porque o problema é interior. Então, é uma ótima referência, porque, vamos dizer assim, tem as situações das quais Deus, na sua sabedoria, na sua inteligência, sabe tirar os benefícios, por pior que nos pareça, né? Deus sempre sabe tirar os benefícios daquilo que a gente faz, daquilo que a gente externaliza no mundo, mas o autor daquela situação, ele se comprometeu, porque para ele promover o escândalo, ele tem que ter ferido a lei dentro dele, né? Então é muito interessante. E algo interessante também de se dizer a respeito dessa passagem, até porque muitas vezes quando a gente pensa em mal, a gente acha que mal é só o grande mal, né, o grande impacto, tanto na tradução do Haroldo Dutra Dias, quanto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver uma conceituação de escândalo que é um detalhezinho, é uma situação pequenininha, em que a gente vai contra a lei divina, né? Em que a gente tem ações que nascem de sentimentos contrários à lei. Então, Kardec vai pela filosofia o Haroldo vai pelo entendimento da palavra considerar que escândalo é um objeto de tropeço, é uma coisinha pequena que me faz tropeçar, né? Então, o escândalo não é só aquele de grande impacto, mas pequenas situações no nosso dia a dia que vão revelando posturas nossas contrárias à lei, né? E, portanto, por vezes, aquela situação pode ser benéfica para alguém, mas para quem a promoveu, ela representa um, um, um ferimento, né? Uma contrariedade à lei divina. Então, permita acrescentar aí, né, Gustavo? A misericórdia divina tem suas formas de agir, porque às vezes é preciso que a maldade humana que está escondida nos pergaminhos da alma veja à tona, se manifeste, terrorize, para que o delinquente se reconheça como tal. E a partir daí, ao fazer o seu próprio julgamento, ele comece a se corrigir, né? Para Exato. que se reabilite. Muito legal essa passagem, né? Emmanuel tem uma mensagem chamada Pelos Frutos, se não me falha a memória, está no comecinho do livro Fonte Viva, e aí Emmanuel vai falar que a gente é reconhecido pelos frutos, e o fruto é a ação, né? Mas o problema não está na ação propriamente dita, é o fato de que ela é um fruto. Então tem algo interior dando origem àquele fruto, é esse que é o problema. É o que está dentro de mim, né? Gerando aí essa expressão má no mundo exterior. Fantástico, viu? A Marta Andrade, que está conosco lá de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. Obrigado, Marta.
Obrigado, Francisco. Francisco me chamando de tio Munirzinho, pode? A Ana Maria está agradecendo a sua explicação. Alice Gavassa, lá de São Paulo, obrigado. Vou pedir para o Frank colocar na tela uma pergunta que veio de outro canal. Pessoa que está assistindo por um canal que está sendo retransmitido pela Rádio Portal da Luz, que é o Carlos Alberto Nascimento. E ele pergunta assim, Gustavo, vivemos num mundo de provações onde reina o mal, contrário ao Espírito e aos ensinamentos de Jesus. Caberia a nós, de certo deveria ter um ponto, né? Ele pergunta, caberia a nós mudar o mundo ou vencê-lo como fez o Cristo? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta, Carlos. Tem uma frase, e já até em outros momentos pude refletir sobre ela, mas tem uma frase do Espírito da Verdade que é muito impactante. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Aquela mesma mensagem, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, espíritas, instruí-vos, eis o segundo. A última frase dessa mensagem é a seguinte, é uma mensagem do Espírito da Verdade. A última frase dessa mensagem é: Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E aí é interessante a gente começar a pensar o que é a impiedade. E aí a gente vai perceber que a impiedade é o mal que existe dentro de mim. O mal que existe dentro de mim. Porque essa concepção de mudar o mundo, né, e de transformar o mundo, isso é uma tarefa de Jesus. Por quê? Porque ele que escolhe quem reencarna, onde reencarna, como reencarna, com quem reencarna e principalmente quem desencarna, quando desencarna, como desencarna. Então, renovar o mundo é uma questão do Cristo. É ele que vai conduzir isso aí. Qual que é a contribuição que a gente pode dar? Renovar o nosso mundo. Não na postura egoísta e indiferente de quem não vai fazer mais nada pelo mundo exterior. Porque tem uma amarração, uma ligação feita pela lei divina que é extraordinária. Que é assim, você só pode fazer a sua evolução. Não é possível que uma pessoa evolua pela outra. E por que que não é possível? Porque se fosse, Jesus já teria feito. Se fosse possível um evoluir pelo outro, Jesus já teria evoluído por nós. Ele não fez, não é porque ele não quer, é porque não dá. Cada ser é responsável da sua evolução. E é justamente por isso que eu não posso tomar conta do mundo, porque eu não tenho como mudar as pessoas. Então, o meu dever é me melhorar. Só que tem uma questão aí. Deus faz as coisas, né? Deus faz as coisas muito bem feitas. O processo de evolução, ele é individual. Eu faço o meu, você faz o seu. Só que tem um detalhe. Ele só acontece no coletivo. Não dá para evoluir sozinho. Então, qual é o nosso esforço? É de me melhorar para que as minhas ações no mundo sejam melhores. Mas e as do outro? As do outro, eu posso tentar orientar ele, eu posso tentar explicar as coisas para ele, eu posso tentar ajudar ele. Mas se ele não tomar a decisão, eu não posso fazer nada. Por isso que Emmanuel vai dizer no Fonte Viva assim: não dá para ajudar aquele que se desajuda. Ou seja, a gente não tem que tomar conta do mundo porque a gente não daria conta. Nós somos chamados a cuidar do nosso mundo através das relações, porque a gente vai impactando as pessoas. A gente vai impactando as pessoas. E aí, a gente pode, como que eu falo? A gente pode extrapolar esse pensamento e perceber o quanto que uma pessoa que se transforma impacta as pessoas, os outros à sua volta. Aí você pode pensar desde de um Francisco de Assis, no século XI, no século XII, até um Chico Xavier, um Eurípides Barçanufo, um Bezerra de Menezes hoje. Então, a preocupação é o mal que existe em mim para que eu comece a ajudar a promover o bem. E aí as pessoas
vão, a seu tempo, nas suas condições, nas suas capacidades também, avançando, né? E aí, só para terminar, essa citação que o Carlos traz, né, do vencer o mundo, Emmanuel vai comentar no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 136. Acho que é 136. E aí ele diz assim: nós somos chamados a vencer o mundo dentro de nós. Dentro de nós. Que é a proposta do Cristo, é sempre interior. Sempre interior. Jesus está pouquíssimo preocupado com o mundo externo. A preocupação é interna. Perfeito, Gustavo. Até ouvindo as suas reflexões, passei desapercebido para entender um quê da sua fala, quando você falou que a iluminação de cada um de nós, nesse plano onde nós estamos, é individual, né? Você disse isso. Mas daí Isso. você arrematou em seguida dizendo que a evolução é coletiva, é isso que você disse? Não, ela só acontece no coletivo. Então, Só assim, eu faço a minha evolução, mas eu não posso fazer isso sozinho. Por quê? Eu não vou. Porque, vamos dizer assim, os espíritos vão dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, o eremita não está evoluindo. Ele está pondo a sujeira debaixo do tapete. Então, se eu falar, eu vou evoluir, como? Eu vou fugir da sociedade, vou me isolar num campo e vou ficar lá. Mas isso não promove a evolução, porque a evolução se dá através das relações. É quando o outro me incomoda, é quando o outro me prejudica, é quando o outro traz para mim questões que eu vou descobrindo dentro de mim o que eu preciso fazer. Então, é através das relações que eu evoluo, mas ele é um processo interior. Essa evolução é um processo interior. Não dá para evoluir pelo outro. Não dá para fazer, perfeito. assim como o outro não poderá fazer por mim, né? Então, nessa conclusão da resposta, da pergunta do nosso amigo Carlos Alberto, ele fala que caberia a nós mudar o mundo ou vencê-lo, né? Cabe naquela máxima do Cristo, viver no mundo, mas não como o mundo vive. Seria uma forma de nós auxiliarmos o mundo a se modificar. Estou certo? Estou mais É, ou menos para mim? e aí, interessante, o Carlos ao final fala como fez o Cristo. Ou É, seja, é exatamente como ele fez. E aí a gente nota, e aí eu recomendo uma leitura que para mim foi muito impactante, é uma mensagem muito, muito impactante, que é a primeira mensagem, o primeiro capítulo do livro Luz Acima, Humberto de Campos. É uma mensagem chamada Ante o Grande Renovador. É uma mensagem muito impactante, porque ele vai mostrar como que Jesus venceu o mundo. O que é vencer o mundo como Cristo fez? Jesus não brigou com o mal, ele promoveu o bem o tempo inteiro. Hora nenhuma Jesus vai enfrentar o mal. Ele não perde tempo enfrentando o mal. Ele vai a todo tempo promovendo o bem. perfeito. As suas intervenções, suas falas são tão congruentes, tão com tantas propriedades que o pessoal está agradecendo aqui. A Ana Maria diz que muito bom o seu alerta, e ela agradece também pelos esclarecimentos. E ela faz um comentário interessante que nessas guerras tristes nas redes sociais, a compreensão dessa sua reflexão evitaria muitos males. E é verdade, né? A ignorância humana é que pauta as condutas do mundo do hoje, né, Gustavo? Sobretudo na rede social, né, quando eu estou atrás de um dispositivo que esconde a minha identidade, né? E aí eu me sinto às vezes mais, eu acho que eu não vou ser visto, que ninguém vai descobrir quem eu sou verdadeiramente. Aí eu me sinto mais livre para dar vazão a essas pedras, né? A essas pedras que a gente atira nos outros. E é muito interessante, só fazer um comentário, porque essa fala da Ana Maria me lembrou algo. É preciso que a gente se atente às sutilezas do raciocínio, porque a gente é tão bom em, em esconder o mal que existe em nós, que a gente é capaz de convencer alguém que as nossas más ações são boas.
E a gente diz assim, não, mas eu precisava alertar a pessoa, não, mas eu precisava mostrar para ela a verdade. E nesse ímpeto de mostrar a verdade, de fazer justiça, a gente promove um mal maior, né? Então, é muito, muito importante a gente fazer a reflexão se de fato está na nossa mão esse papel de educadores que a gente acha que tem, de educadores alheios, né? A gente não está aqui para educar o outro, a gente está aqui para se transformar, que eu acho que é o mais relevante, né? Que é o que os espíritos estão sempre alertando a gente. Perfeito, perfeita reflexão. Valdair, lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, muito obrigado. Lá em cima, Corumbá, obrigado, viu? Pedi para o Franco colocar na tela. Tem outra pergunta de uma pessoa que está assistindo você por outro canal, retransmitido por nós, lá da TV Secal. Inclusive, a TV Secal diz que está dizendo que muito bom vê-lo nessa live e que nós possamos estar envolvidos em paz, harmonia e tal. Está agradecendo a presença. O Matheus Martins, Frank, o Matheus Martins faz uma pergunta lá na TV Secal. O que fazer com um mundo que parece que o amor não vence? A pergunta é boa, mas nas entrelinhas a resposta pode ser diferente, né? É, o que acho que cabe aqui, Matheus, é ter um pouco mais de paciência. É porque, assim, o mundo não chegou onde chegou da noite para o dia. Se a gente for pensar, tem milênios que a gente está alimentando os frutos que nós estamos colhendo agora, né? O que eu acredito é que agora está ficando mais evidente o mal, né? Recomendo, inclusive, depois, se você quiser, ler a questão 784 do Livro dos Espíritos. Kardec vai fazer uma questão mais ou menos parecida, porque a gente olha para o mundo e a gente vê o mal, e é natural que assim seja, porque é mundo de prova e expiação, a gente recém saiu do primitivo, a gente está caminhando para a regeneração, ainda, vamos dizer assim, falta a regeneração e mais dois estágios, né, de, de, de evolução planetária. Então, é claro que o mundo, ele parece mal. Mas, se a gente observar que essa sociedade de agora, ela não foi construída da noite para o dia, que existe milênios em que a gente vai alimentando o que a gente tem hoje, e considerar que agora que a gente está começando a despertar para o bem verdadeiro, a gente entende que o que precisa mais, o que a gente mais precisa nesse momento é paciência. Paciência. E paciência é saber esperar. Saber esperar significa compreender que as pessoas se transformam e dar o tempo para elas. Porque tem gente que não sabe esperar, tem gente que fica desesperado. E aí, é, a gente vai compreendendo que nosso modelo social, o nosso modelo econômico, o nosso modelo político, ele tem bases no orgulho e no egoísmo. Então, a questão agora é mexer nas estruturas da nossa sociedade. Isso é muito difícil. Então, isso vai levar muito tempo. Por isso que precisa ter paciência. A questão é não desistir, porque vai demorar muito. Vamos dizer assim, se a gente desiste porque o mal parece estar tomando conta do mundo, então que hora que nós vamos começar a implantar o bem? Que hora que nós vamos começar a implantar o bem? E aí tem mais uma coisa que a gente sempre diz, e não podemos deixar passar, é que a palavrinha-chave dessa pergunta é o parece. Né? Parece que o amor não vence, mas ele vence sim. Ele vence sim. Porque como Fenelon vai lembrar lá na Lei de Amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo traz em si a centelha do amor. Então, o amor parece não vencer, mas espera um pouquinho para ver se não vence. Claro que vence. É só uma questão de perseverança e paciência. E esse olhar atento para nós mesmos, porque nós deixamos encobrir essa pedra bruta que dá em nós, né? Essa essência divina, essa centelha que você mencionou, e nós deixamos o pessimismo falar mais alto que o otimismo. Por isso que a gente tem essa visão
um pouco ofuscada, né? Do amor que está à nossa volta. Quero fazer alguns breves comentários aqui com você de outros canais que o Luiz está mandando aqui. Da TV Secal, Reginaldo Marques de Aguiar, Bauru, São Paulo, está agradecendo. O de Célia Antônia, diz que é uma bênção a palestra de hoje. O Carlos Alberto Nascimento fez a pergunta agora há pouco, diz que ele escreveu assim: show, adorei a palestra, o Gustavo foi muito assertivo, está te parabenizando, que bom. Também, Lea Mespak está elogiando, Bakura também, esse aqui já falamos, tem outros aqui também, Ieda Braga, também está mandando bênçãos, Maria José Correia da Silva, lá do Rio de Janeiro, maravilhoso. E aí eu vou pedir para o Frank colocar outra pergunta de uma pessoa que mandou aqui no WhatsApp. O Anacleto é uma pessoa que veio visitar uma amiga, uma parente em Fátima do Sul, ela chama Antônia, a gente conhece ela por Toninha, presidente de uma casa espírita lá, e ele mora no Mato Grosso, mas no norte do Mato Grosso, lá em cima, dá uma olhada à distância. E ele veio aqui passar uns dias, e ele perguntou aqui no WhatsApp, disse que não conseguiu colocar no chat, essa seguinte pergunta para você: se nós conseguimos extirpar o mal que está em nós, fazendo bem ao próximo? Deu para entender? Acho que se a gente tirar a vírgula aí, talvez fique mais fácil, né? Nós conseguimos extirpar o mal que está em nós fazendo bem ao próximo. Exatamente isso. Então, eu diria, Anacleto, que é a principal maneira, é a principal forma que a gente tem de extirpar o mal. Porque, voltando ainda na parábola do joio e do trigo, quando a gente vê a conduta do Senhor perante o joio, não é o de arrancar o joio. Isso é fundamental. Não é arrancando o joio, é deixando eles crescerem, porque não vale a pena perder trigo. A proposta do Senhor da parábola do joio e do trigo é: não perde o trigo de jeito nenhum, ainda que precise tolerar o joio. Eu tolero o joio para não perder o trigo. Ou seja, eu sou muito egoísta, eu sou muito orgulhoso, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar brigando com o meu egoísmo, brigando com o meu orgulho? Isso não vai dar certo. Então a gente vai para o trabalho do bem para começar a alimentar esse trigo, né? O trigo do amor, o trigo da caridade que está dentro da gente. E aí, naturalmente, o egoísmo, o orgulho, eles vão cedendo, né? Eles vão cedendo. Isso tem muita relação, o pessoal Na Era do Espírito lembrou aí mais cedo, a lei de destruição, lá no Livro dos Espíritos. E se a gente for lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que é assim: se a lei de destruição está na natureza, por que ela cerca os seres de meios de preservação? Ou seja, se a lei de destruição é uma lei natural, por que tem conservação? Questão 729, se não me falha a memória. 729, isso. Porque tem 728, 728A, 729. Por que tem meio de conservação, então? Aí os espíritos vão dizer assim: para que a destruição não aconteça antes do tempo. Uma destruição que ocorresse antes do tempo prejudicaria, obstaria o desenvolvimento do princípio inteligente. Ou seja, tem um desenvolvimento que precisa acontecer e a lei de destruição ela vem de tempos em tempos. Então, de tempos em tempos, a gente é chamado a reconsiderar as nossas imperfeições. Mas no meio do caminho, a gente não vai brigar com elas. Eu não vou ficar brigando com o meu egoísmo, ficar me destruindo, me aniquilando, porque eu sou egoísta. Eu sou mesmo. O que eu vou fazer a partir daí? O bem. Promover o bem, tanto quanto me seja possível, tentando não perder as oportunidades, porque é isso que eu posso fazer. É o que me cabe, é o que está na minha mão, é o que está no meu alcance fazer. Eu não consigo não ser egoísta nesse momento, né? O egoísmo é tão parte de mim que eu não consigo não ser. Então, o que eu posso fazer? Tentar ser o mínimo possível, o mínimo que eu der conta. E aí sim, entra o trabalho ao bem, o amor ao próximo como o elemento principal dessa conduta, né? Para que eu pare de brigar com o mal, com a imperfeição que existe em mim, para começar a alimentar essas virtudes que eu desejo que eles fortaleçam, né? Perfeito, Gustavo. Tanto é que, não sei em qual obra, acho que é Pão Nosso, que há um comentário que
o joio no meio do trigo, o produtor deixa-o crescer até que chegue a colheita, porque no momento da colheita há a separação, porque se tirá-lo antes, poderá prejudicar ou matar o trigo, né? Então, é a lei de equilíbrio, né? Da conservação, exato. Isso, é porque essa é a compreensão, porque assim, hoje eu sou egoísta. Só que se eu for lá e arrancar o meu egoísmo, é possível que eu perca o meu desejo de viver. Porque vamos dizer assim, o que que eu quero, quando eu disse assim, eu não sei não ser egoísta, né? Outro dia eu estava pensando nisso. Aí você fala assim, o que que é não ser egoísta? É dar tudo que eu tenho a todo tempo? É não reter nada para mim? Mas eu morro de fome, morro de frio. É egoísmo eu cuidar de mim? Ou eu preciso abrir mão 100% do cuidado de mim para doar as coisas para os outros? Eu não sei, eu não sei. O que que eu sei? O que que eu sei? Olha, eu sei que eu posso doar parte do meu tempo. Eu sei que eu posso doar parte das coisas que eu tenho. Eu sei que eu posso doar a minha atenção. Eu sei que eu posso doar alimentos. Eu sei que eu posso doar. Eu sei que eu posso fazer algumas coisas. Então, que façamos. Porque eu não dou conta de fazer o bem que eu acho que eu deveria fazer, eu não posso deixar de fazer o bem que eu consigo fazer. Às vezes eu não vou dar conta de fazer tudo que eu queria, mas eu posso fazer algumas coisas. Então, a isso sou chamado, né? A isso sou chamado, porque aí há até uma frase atribuída a, a Francisco de Assis, que ele diz assim: comece fazendo o que é possível, depois faça o necessário, e dali um tempo você estará fazendo o impossível. Perfeito. É o processo de evolução que a gente vai passando também, né? Sim. De entendimento de si próprio também, né, Gustavo? E agradecemos ao Anacleto, querido Anacleto, lá do Mato Grosso, com uma pergunta que parecia simples e direta, mas que suscita várias, várias indagações, né? Muito obrigado, Anacleto. Vou pedir para o Frank, tem outra colega que nos mandou no WhatsApp, uma outra pergunta, é a Andressa Bispo, nossa querida amiga. Ela diz assim: ele dividiu em duas porque a pergunta é comprida, né? Para nos situarmos melhor. Existindo o mal e o bem desde os primeiros tempos da criação, em que período evolutivo ou nível de consciência se encontra do mal ou do bem? Muito boa colocação para um debate aqui. É, é muito interessante, porque o mal, ele nasce com a nossa possibilidade de escolha. Enquanto a gente não tem livre-arbítrio, não existe o mal, propriamente dito, né? Existe esse mal natural, mas o mal natural não é um mal propriamente dito, no sentido que a gente quer dar aqui, né? Ele é um mal do ponto de vista da natureza, mas ele não é mal prejudicial, né? Esse mal, que é o mal que existe dentro de mim, ele nasce com o meu livre-arbítrio, porque Deus me respeita tanto que ele permite que eu contrarie a lei. Porque o bem não é uma imposição, o bem é um convite. E tem hora que eu recuso esse convite. Então aí eu cometo o mal dentro de mim. E aí os espíritos vão dizer isso, né? Que o mal ele vai diminuindo à medida que o processo intelectual acontece, o progresso intelectual acontece, e aquele espírito começa a ponderar mais sobre as suas ações, começa a conhecer melhor o bem, que às vezes eu faço mal por falta de opção. Às vezes eu faço mal por ignorância. Na maior parte das vezes, né, eu faço mal por ignorância. Conhecendo um caminho melhor, eu começo a seguir ele, ou começo a perceber que existem outras maneiras de fazer aquilo que eu fazia. Então, os Espíritos vão dizer, questão 780 do Livro dos Espíritos, que o progresso intelectual ele promove o progresso moral porque ele amplia a capacidade de compreensão do espírito e, portanto, dá a ele mais opções. Muitas das vezes a gente aprende por tentativa e erro. Então, eu tento um caminho, me prejudico, percebo que aquilo lá não é legal, reconsidero, e aí a gente vai tendo progresso moral a partir daí, por isso que ele é mais lento. Mas eu diria que em qual momento, né, evolutivo, é a partir do momento que a gente ganha consciência.
que aí vem junto, né? Consciência, livre-arbítrio, inteligência, e aí eu começo a discernir, começo a escolher, e aí eu faço escolhas ruins. Eu contrario a lei dentro de mim, isso é o mal. Isso é o mal. Mas aí mais à frente a gente vai esclarecendo e avançando. Mas você falou que é uma parte da pergunta, teria outra? É uma parte. Só que antes de passar a outra, eu queria colocar uma parêntese aí. Se o determinismo divino é o do bem, a criação divina sempre é o bem, né? E ela diz aqui que existindo o mal e o bem desde os primeiros tempos da criação, quem teria criado o mal, então? Uma pergunta até ingênua, mas serve para nosso clareamento. Não, o mal ele é isso, né? Assim, se a gente parte dessa compreensão que os espíritos dão, o mal como sendo a contrariedade da lei, ou o movimento contrário à lei, o mal nasce da nossa ignorância, necessariamente, né? Porque sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é conhecimento aplicado, né? Então, a ignorância é o contrário de sabedoria. Às vezes eu tenho conhecimento, mas não sei aplicar, eu continuo ignorante. Então, o mal, ele nasce da minha ignorância, ou da minha incapacidade de seguir a lei conforme eu já tenho consciência para seguir. E aí, é interessante essa compreensão, porque aí eu começo a perceber que existe o determinismo do bem, não porque o bem vai ser imposto. Não é porque o bem vai ser imposto, é porque nós vamos chegar à conclusão de que o bem é melhor. Por que que existe o determinismo do bem? Porque nós vamos chegar à conclusão de que o bem é melhor. De que nós vamos tentar vários caminhos, vamos prejudicar muitas pessoas, até compreender que amar é melhor, perdoar é melhor. Então, o determinismo do bem não é porque ele vai ser imposto, não é porque nós vamos ser violentados nas nossas consciências e constrangidos a seguir o bem. O bem é tão bom que Deus pode deixar você escolher. Que ele sabe que mais à frente você vai escolher o bem. Ele não precisa impor o bem, porque o bem é bom demais para ser imposto. O bem é bom demais para constranger o outro. Não, pode deixar ele escolher. Quanto tempo ele vai escolher o mal? 1 milhão de anos? 1 bilhão de anos? Não importa. Dali um tempo ele vai escolher o bem. Nem que seja por falta de opção, né? Nem que seja, ele fala assim, não, eu já tentei todos os caminhos, todos são ruins, deixa eu tentar o caminho do bem. Aí ele vai seguir e perceber que é melhor. Naturalmente. Perfeito, Gustavo. Nós estamos já passando do horário regulamentar, porque nós temos uma programação que obedece os horários das coligadas. Mas a gente não poderia nos furtarmos ao complemento da pergunta da nossa querida Andressa, que a segunda parte, o Frank resumiu dizendo assim: por que tem sido a natureza humana, em sua maior parte, má? Excelente pergunta também. Excelente pergunta. Eu creio, Andressa, que isso tem relação com instinto de conservação e falta de fé. Por quê? A falta de fé me faz ter dúvidas sobre o futuro. E o instinto de conservação, na minha ignorância, me faz pensar que eu tenho que lutar pela minha vida, custe o que custar, né? Então, se a gente alinhar, se a gente colocar junto, né? Ignorância, instinto de conservação e falta de fé, a gente vai ter um resultado de pessoas como existe hoje na maior parte do mundo. Pessoas que não têm fé no futuro, elas não têm fé em Deus, elas acham que elas precisam fazer de tudo para não só para ficar vivas, mas para ficar extremamente confortáveis com o seu futuro garantido, né? E são ignorantes. São ignorantes acerca do próprio papel, das próprias responsabilidades, das próprias potencialidades. Então, por que a natureza humana tem sido, na sua maior parte, má? Porque nós somos criados simples e ignorantes. E aí a gente vai conhecer o bem ao longo dessa caminhada. A gente vai conhecer, experimentar o bem e perceber que ele é melhor do que o mal que temos feito até então. É uma questão de tempo, portanto, até que a gente consiga essa renovação integral. Demora muito, mas uma hora chega, né? Isso é fundamental para a gente não se desesperar.
Perfeito, rapaz, maravilhoso. Ficaríamos aqui outro tempo igual a esse, Gustavo, ouvindo você, trocando ideias, mas infelizmente já passamos praticamente 3 minutos do horário das outras nossas coligadas. Mas antes de encerrarmos, queríamos convidar a todos que nos assistem, se puderem, né? Evidentemente que é presencial, para estudar conosco a doutrina espírita. Nós estamos com inscrições abertas para o curso presencial de noções básicas da doutrina espírita, que leva um semestre, né? As aulas começam no dia 24 de fevereiro, sempre no horário das 17 às 19 horas. Temos também reforma íntima, totalmente gratuito, e livro de sustentáculo doutrinário, que acompanha também. Nesse caso, é o livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, né? E temos aí na tela o link para a matrícula no curso presencial aqui da Sociedade Espírita Joana de Anjos. Queremos agradecer penhoradamente a sua presença entre nós hoje, Gustavo. Foi e está sendo de um proveito incrível, tanto é que o Edio Nominato entrou agora para dizer que o estudo foi maravilhoso, está sendo realmente. A todos os que estão no chat conosco, e se gostaram, se inscrevam no nosso canal para receber as notificações. Toda terça-feira, no mesmo horário, nós temos os convidados especiais. Na próxima terça-feira teremos a Sandra Fiore, de Araraquara, excelente palestrante, e o Gustavo, certamente em breve nós o convidaremos novamente para estar conosco, Gustavo. Então, antes de nos despedirmos, gostaríamos de devolver a palavra para o nosso querido amigo Gustavo, para tecer as suas considerações finais, divulgar o trabalho que você faz aí, como você quiser, e depois nos entoie a prece de encerramento, e que Deus o retribua por esses momentos. Muito obrigado, Gustavo. Até a próxima, tá? Eu que agradeço, meu amigo. Agradeço o convite, agradeço a confiança, agradeço o carinho, a participação de todos, as perguntas, né, que nos fazem pensar, que nos pedem consideração mais justa e sempre um aprendizado em conjunto, que é muito rico, uma oportunidade muito boa. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, de participar e de aprender também, refletindo junto com todo mundo. É sempre muito bom. Espero poder estar de volta em breve. Vamos para a nossa prece. Quem se sentir à vontade também para orar junto conosco, sinta-se convidado. Jesus amigo, te agradecemos a oportunidade da reunião da noite, através da tecnologia que nos ajuda a vencer as distâncias, a conectar os nossos corações no mesmo propósito de aprendizado, de entendimento, considerando ainda que já estamos cientes de que não basta conhecer, de que não basta estar informado. E por isso, Jesus, ainda que estejamos conscientes da tua misericórdia e de todo o teu investimento já feito em nós, ousamos te pedir ainda, nos ajude com oportunidades para que possamos praticar esses ensinos que já falam tanto ao nosso cérebro, ao nosso intelecto, à nossa razão, para que com o tempo eles possam igualmente se integrar ao nosso sentimento, ao nosso coração. Nos ajude, Jesus, a lembrar das tuas palavras, a lembrar dos teus ensinos, para que a nossa vida se converta num texto vivo do teu Evangelho e que consigamos, a pouco e pouco, realizar o trabalho da construção de nós mesmos enquanto filhos de Deus, destinados ao amor e à caridade.
Que o Senhor esteja conosco, Jesus, mas que, sobretudo, nós estejamos contigo. Que assim seja.